comer duas partes desse livro, resumidamente, a maioria, ou alguns têm no livro. Nós vamos falar, esse primeiro capítulo, o título dele é Pelo Amor de Deus, Não Pense que Vai Ser Fácil. É um tema bem sugestivo, né, mas é uma advertência de que realmente não é fácil. E eu gosto muito de ler esse autor, o Henry Nouwen. É um padre, mas foi muito espiritualizado, ele morreu. Ele não vive mais, mas eu li, o primeiro livro dele eu li em 2007 e foi muito impactante. E esse autor, ele utiliza muitas citações do Henry Nouwen. E nesse primeiro capítulo ele coloca essa aí, vamos ler junto? Ponderando minha experiência, percebo mais uma vez que o modo de estar no mundo é se concentrar na vida espiritual. Na verdade, amados, a proposta do autor bíblica é que nós deveríamos ou estamos habitando, vivendo num lugar seguro. Seria a igreja, seria o povo de Deus. Mas você há de convite, quando a gente fala de igreja, vamos passar para a igreja, relacionamentos, a maturidade cristã, a vida espiritual, é um grande desafio. É uma jornada de grandes desafios. Quando eu falo isso, eu sempre lembro daquele John Bunyan, que escreveu vários livros, dentre eles um dos mais vendidos do mundo, chamado O Peregrino. Quem já leu O Peregrino? Se você não leu, eu recomendo, se você não consegue ler, tem no YouTube, assista esse filme. Porque ele mostra a jornada de um homem que ele dá o nome de cristão. E o objetivo dele é chegar na eternidade, chegar na Nova Jerusalém. E é uma jornada bem desafiadora. Porque muitas vezes, meus amados, nós, na caminhada cristã, até mesmo dentro da igreja, passamos por decepções. Nos frustramos. Então, realmente, não é fácil. A jornada é muito desafiadora. Mas como nós colocamos na nossa primeira... Volta lá para a primeira. Deixa eu ver se é a primeira, a anterior. Aí você está vendo um homem com um binóculo. É como se ele tivesse, eu imaginei isso, procurando um lugar seguro. Eu acho que todo homem procura um lugar seguro. Tem um livreto, escrito por um psicólogo chamado Ri, não é de risada não, é H-E, em inglês, ele. E o autor fala, nesse livro, Ri, que todo homem tem uma ferida. E essa ferida dói muito. E ele procura formas de tratar essa ferida. Então tem momentos que ele vai se desenvolvendo e ele acha que ele é muito forte, ele vira um soldado, ele quer então enfrentar os grandes guerreiros. E tem outro tempo na vida. Nesse momento do guerreiro, ele coloca uma armadura no seu corpo. Parece que é assim mesmo, né? A gente vai crescendo, a gente acha que pode crescer qualquer coisa, pode passar qualquer desafio. Depois ele acha que ele tem que conquistar uma donzela. Outros já conquistaram uma donzela. E acha que resolveu a ferida dele. Depois ele acha que ele tem que conquistar um palácio. E assim ele vai, lutando, procurando cada vez mais na sua jornada, encontrar uma forma de ele curar aquela ferida. E talvez muitos de nós aqui estejamos também nessa luta. Não quer que você sonhe. Talvez um dia você sonhe ser um empresário, aí você virou um empresário. Aí quando você vê que chega o dia de pagar os impostos, você não queria ser empresário naquele dia, né, gente? Ou então você diz, não, eu quero ser executivo de uma empresa. Aí chega, vira executivo de uma empresa. Aí o patrão chega, às vezes dá uma bronca, tem uma situação do funcionário.
Mas eles, pô, era tanto que sorrir. Mas olha só como é difícil. Olha, cedo dorme tarde, cobrança todo dia, tem que bater a meta, tem que consertar as coisas que estão desajustadas. Assim a vida. Porque seria diferente no ambiente cristão. Pode colocar naquele lado, de novo, volte para ele. Aí, querido. Então, amado, o que eu posso dizer para cada um de nós é: aprecie a sua viagem até o destino final. Porque sempre que a gente viaja, eu adoro viajar de destino. Eu curto a viagem. Eu aprendo na viagem. Pode ser que fure um pneu no meio do caminho. Pode ser que dê uma grande chuva no meio do caminho. Pode ser que quebre a estrada, como recentemente eu estava lá na Serra Gaúcha. E foi um milagre a gente ter chegado mais. Naquela época estava desabando, não sei se vocês viram nos noticiários. Era um perigo. Então, começar a viagem e aprender e crescer, a cada parte da trajetória, da jornada. Pode passar o próximo. E aí a gente fala sobre essa questão da maturidade. O que é ser maduro? Porque à medida que você vai aprendendo, você vai desenvolvendo a maturidade. E aí eu criei uma palavra hoje chamada maturinômetro. Se nós tivéssemos um aparelho para medir a maturidade, seria esse nome. O que vocês acham desse nome? Maturinômetro. Aí o cara ia medir, chegaria em algum lugar e disse: eu queria verificar como é que está o meu nível de maturidade, por exemplo, espiritual. Como é que está o meu nível de maturidade, Renato, financeira? Eu gasto até o que eu não ganho. Como é que está a minha maturidade na pureza? Eu já cheguei no nível de entender que dentro do propósito de Deus, Deus criou um homem para uma mulher e uma mulher para o homem. Eu ainda estou flertando. Eu ainda sou menino nessa área. Estão ligados? Como é que está a minha maturidade no controle da minha ira? Eu me descontrolo rapidinho. Eu sou perigoso quando estou descontrolado. Eu sou uma máquina de atirar palavras mortíferas quando eu estou irado. Ou eu sou como Jesus, que na hora que ele era mais agredido, atacado, ele não falou nada. Esperava por aquele que julga retamente. Como é que está a minha maturidade dos relacionamentos? Será que eu me acho melhor do que você? Fraco, sabe? Como é que eu me relaciono com os mais fracos? Então, quando a gente vem para a igreja, a gente acha que nós vamos chegar num lugar que nós vamos ser toda hora acolhido, abraçado, cuidado. Aí eu dou um problema, eu quero te ajudar. Aí você vai e conta um problema para alguém, e de repente essa pessoa adora contar novidade. Igual aquela história dos 3 amigos, você deve conhecer, né? Estavam reunidos 3 amigos, começaram a contar segredo, e o Senhor, gente, eu estou com uma luta no meu coração, e eu estou na igreja, mas até agora não consegui me libertar do cigarro. No fundo, escondido. Aí quando eu vou para a igreja, eu coloco um bom asa do povo, uma pastilha, eu não sabe disso. Aí o outro, animado pela revelação do amigo, disse para ele: pai, não me leva mal não. Você tem a sua luta, mas eu tenho um amigo, eu não posso ver um rabo de saia. Eu apanho para cima nesse momento, eu estou com uma situação difícil na vida como eu. Não está fácil. Aí o terceiro olhou para ele e disse: pô, eu tenho uma luta muito grande, você não me leva mal não, mas eu não posso saber uma novidade e guardar só para mim. Amados, então, quando nós não temos
Maturinômetro, não decorei direito o nome do aparelho. Por que a gente não tem um maturinômetro para medir a maturidade? O que nós ficamos perdidos? Não sabemos dizer qual é o meu nível de maturidade espiritual ou financeira ou qualquer outra área. Sabe por quê, gente? Porque a gente não tem um bom referencial. Em toda viagem você tem que ter um referencial. Não é verdade? Se você sai para viajar e não sabe, né, para onde vai, é difícil. Você está indo para onde? Você não. É louco, cara. Então, se nós estamos numa viagem para a eternidade, nós precisamos de um referencial. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos viver no mundo natural, mas como homens espirituais. É isso que vai fazer toda a diferença, se você conseguir viver como homem espiritual. Porque a nossa missão, amado, é ser longe. Pode passar o próximo. É um referencial. Olha o cara aí focando no binóculo, ele está procurando um referencial. É você esse cara, sou eu. O referencial. Não temos certeza sobre o nível de maturidade, porque não temos um referencial de homem perfeito. Seu pai não é perfeito, seu pastor não é perfeito. O seu líder não é perfeito, o seu chefe não é perfeito. Jesus, ele deve ser constituído como seu único e meu referencial. Vocês concordam? Estão ligados nisso? Meu amados, se nós colocarmos Jesus como referencial, isso significa que nós não estamos mais perdidos. Não adianta você dizer assim, ou alguém dizer, eu sei, como pastor eu sei, e tem irmão que não gosta muito do meu estilo. Talvez até comenta sobre mim, os bastidores. Eu acho que isso é normal. Às vezes é um sinal de maturidade. Às vezes a pessoa precisa mesmo melhorar em algum aspecto. Mas como a gente não é verdadeiro, não tem coragem de chegar, como estou a falar, aí a gente faz parte do crescimento. Às vezes eu não já fiz isso. Você confabula com o outro. Mas quando a gente tem um referencial para todas aquelas áreas lá que eu coloquei lá no nosso monôlogo, né? Maturinômetro, nós vamos poder dizer onde é que Jesus estaria ou o que ele faria diante disso. Eu estou livre. Para o passado. Então veja, é muito importante nós entender que o seu modo de viver tem a ver com a sua cosmovisão. Essa cosmovisão tem a ver com toda a tua formação, veja a tua identidade. Quem tu és, para quem tu veio, qual é a solução a essa ideia. Porque quando você tem uma direção correta sobre isso, dificilmente você se atrapalha no caminho. E olha, normalmente, nessa caminhada, a gente perde amigos. Porque você vai perceber que aqueles amigos atrapalham na tua jornada. Eu tive que deixar para trás alguns amigos. É prioridade. O meu referencial não permite que eu, por exemplo, vou dar um exemplo, que eu ande com um homem adulto, com um traficante. Se eu perceber, não é uma amizade que me atrai. Eu posso estar com ele para tentar ganhar para Jesus, ser um exemplo para ele. Mas não como se fôssemos iguais. Não que eu seja melhor que ele. Mas o ímpio precisa ser influenciado. No entanto, muitos que não têm uma cosmovisão, uma direção segura, um fundamento próprio, certo, ele é facilmente influenciado. É ou não? Estou falando besteira? Alguns aqui talvez tenham experiência de ter seguido o referencial errado. E entrou nas drogas, entrou no álcool, entrou em negócios desonestos, porque perdeu o referencial. Então nós precisamos entender que no tempo que nós vivemos aqui, tudo que nós vemos espiritualmente falando ainda está incompleto. E aí a gente precisa das leis do Espírito Santo.
Vocês lembram daquele tempo da Guerra do Golfo? Que tinha lá aqueles óculos que vinham no escuro, foi um lançamento. Guerra do Golfo, como era o nome daquele óculos, quem lembra? Pois ela tinha um nome da técnica militar, e aí o cara colocava, ele conseguia enxergar meio verde, os vultos. Infravermelho, eu acho que era isso. Então você e eu precisamos dessa mesma óculos, mas no escuro. Para isso nós temos que estar ligados com ele. Olha o que o texto diz, vamos ler junto? Agora. Então veja, as coisas ainda estão perfeitas, incompletas. Mas Deus te conhece por completo. E à medida que você se aproxima dele, você vai conhecê-lo mais. Por isso que eu perguntei se você tinha falado com o seu pai. Porque se você ama seu pai, você quer estar com ele. Você quer falar para ele, estou bom. Você não quer decepcionar. Eu, meus amados, eu falo isso por mim com muita segurança. Eu não quero decepcionar meu Deus. Eu não quero ser estranho. Eu fugi do ministério quase 20 anos, porque eu tinha medo de cair. Porque eu vi um pastor caindo quando eu era criança ainda. E aquilo foi uma isca, uma cera. E eu fugi do ministério, porque o Senhor disse, quando tu veio para aquilo que tu tem chamado, eu te trago para cá. E eu atendi o chamado naquele momento. E eu tenho essa convicção de que eu preciso agradar a Deus. Não posso decepcionar. Ele fez muito. Muito. O próximo. Então veja, nós temos uma grande promessa de Deus em 1 João 3, 2 e 3, que diz assim, amados, já somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, se não é filho de Deus. Bem? Mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Há algo muito maior. Há uma esperança muito maior. Esse homem que andou com Jesus, que um viu face a face, disse que o Senhor ainda não mostrou. Agora que ele diz, sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele. Pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se mantêm como? Se manterão como? Puros e como Ele é puro. Se manterão puros como Ele é puro. Então nós estamos aqui e nos preparar como igreja para encontrar o noivo. Agora, vamos passar o próximo. Agora veja que diante de tudo isso existe muita confusão. Confusão de você às vezes não sabe quem ouvir. Não é? Se notaram que hoje se valoriza ou se propaga mais a mentira do que a verdade. Cara, você imagina quantos homens que pensam que são mulheres, aí ele vira uma mulher. Aí por causa disso, ele pode competir com as mulheres. Vai brigar com um cara desse para ser livre. Mas você vê a verdade que todo mundo conhece há milhares de anos se torna duvidosa. Vou falar isso mais daqui a pouco. Mas então há uma confusão. No entanto, a confusão por um lado pode ter um lado bom, porque a confusão pode te dar a oportunidade de buscar uma resposta. O que é correto? O que é justo? O que é direito? Olha o que aqui Romanos 14, 22 e 30 assim, diz: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. A fé que tens, tenhas para ti mesmo. Você precisa conservar e alimentar sua fé. Agora olhe, você não pode emprestar sua fé a ninguém. Você pode influenciar, mas não emprestar nada. E ele diz assim: feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova.
E tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Deus não tem variação. E aquilo que traz confusão e dúvida, eu garanto para você. A resposta está bem pequenininha. Ele tem a direção, a resposta é certa. Então nós vivemos, amados, uma vida no mundo carnal. Pode passar o próximo. E precisamos nos mover espiritualmente. É como se você pudesse fechar o olho e imaginar, fecha o olho, uma vasta escuridão. Na escuridão, você não consegue se mover com segurança. Se eu pedir que você feche o seu olho e diga, vai lá na porta, pega um café e traz para o Zé. Vai ser irmãozinho, mesmo com a luz acesa. Então, amados, quando nós recebemos essas mentes, essa direção do Espírito, a gente não tem confusão. E o que é que sustenta essa vida espiritual que nos faz vencer o mundo, como Jesus venceu? Obediência. 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 Obediência a Ele. A obediência a Ele vai fazer você e eu, amado, sacrificar o sacrifício vivo. É o sacrifício vivo. Você mata a tua vontade. Você perde aquela, entre essa boa oportunidade, porque você tem que agradar a Deus. Você tem que obedecer. Então, nós vemos também, dentro do nosso ambiente de igreja, muita decepção. Posso dizer que é inevitável, é uma decepção. Além da decepção pessoal, nós podemos ter decepção com coisas, com negócios, com bens, com pessoas que morrem, que a gente não esperava que morresse, com aquela pessoa que dá um mau testemunho que você esperava e não desse um mau testemunho. Mas eu vou te falar, se você olhar com Deus, tudo aquilo que parece ser mal, parece ser dor, se você se juntar a Ele, pode dizer que a decepção pode te levar para mais perto de Deus. Nós precisamos nos aproximar mais dele. E eu digo para você que se você fizer isso é libertador. Nós vivemos um mundo tão confuso que falar no ser às vezes de Deus parece ser uma coisa efêmera, uma coisa muito distante, porque cada vez mais as pessoas estão se afastando da sua fé, afastando da fé, estão parando de crer. Na sua opinião, eu queria perguntar para você agora. Você acha que Jesus se decepcionou? Quem acha que Jesus se decepcionou? Ele foi xingado, ele foi traído, ele foi humilhado. Eu fiquei pensando nisso. Mas, coloca aí João 2, 22 a 25. Eu fiquei em dúvida se houve realmente. Porque assim, eu creio que Jesus era tão próximo de Deus, do Pai, que ele não era tão afetado como nós somos. É uma pergunta, não estou falando aqui, polêmica. Eu não estou comprovando isso. Mas sempre foi decepcionado, sempre se decepcionava, eu acho que era um nível bem menor. Por que eu falo isso? Porque assim, se eu me decepciono com o Flávio, eu já tenho a cara para ele, eu já começo a falar mal dele. O Zé também não gosta muito dele, começa a rasgar ele. Porque faz uma decepção. E eu não via Jesus falar isso. Eu não via Jesus ter esse tipo de reação de alguém decepcionado. Olha o que diz aí. Depois que ele ressuscitou Lázaro dos mortos, seus discípulos se lembraram de que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Por causa dos sinais.
Jesus, porém, não confiava nele, pois conhecia todas as coisas. Ninguém precisava dizer como um ser humano era de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Então veja, eu acho que Jesus não era tão afetado como nós somos, porque ele tinha um certo nível de humildade. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa está aí, trapacear, falhar, a tua vontade é voar no pescoço dela e fazer justiça própria, ela não é. Sabe o que Jesus tinha? Compaixão daquela pessoa. Ele tinha compaixão. Você lembra? Ele lá na cruz, os caras dividindo a roupa dele, mandando ele descer da cruz, salvar a si mesmo, e ele orando, pedindo ao Senhor que perdoasse, porque ele não sabia. Eles não sabiam o que estava fazendo. Então, amados, lidar com decepção, eu aprendi uma coisa que tem me protegido muito. Se você puder guardar isso, vai ser bom para a sua vida. Não confie cegamente nas pessoas. Elas podem falhar. E por que eu digo isso, que elas podem falhar? Sabe por quê? Porque eu não posso falhar. E quando ela falhar, esteja pronto para ajudá-la e perdoar. Porque ela merece uma nova chance. Pode ser seu filho, sua esposa, seu pastor, seu líder. Isso é não ser afetado por aquilo que porventura nos decepciona. E sobre a questão da felicidade, muitos procuram a felicidade, acham que são infelizes. Eu quero dizer para você, eu tenho aprendido com Deus. Talvez, se eu perguntasse, o que te tornaria feliz? Quem se arriscaria a falar alguma coisa aí? O que te tornaria feliz? Quem pode participar disso? Isso é verdadeiro. Ninguém quer ser feliz, não. Fala. Conversar os seus filhos. Seus filhos conhecendo Deus. Que bom. Legal. Mas talvez o desejo de felicidade seja dos mais estranhos. Ou dos mais capciosos. Mas eu queria ter dinheiro, se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. Você sabe que os homens são infelizes. Eles não confiam em ninguém. Porque quando muito certo é eles, só vão lá para muito interesse. Querem se aproveitar do cara de alguma maneira. E às vezes há pessoas que morrem de trabalhar para ficar rica. A Bíblia diz que a gente não deve confiar em certeza da riqueza. Então o que é ser feliz, pastor? Ser feliz é você estar contente em qualquer circunstância. Estão ligados? Um novo barbeiro, feito, cozido, olha isso. Eu acho um exemplo muito legal, homens, na Bíblia, quando o rei Davi, quando Betseba ficou grávida daquela criança, lembra dessa história? E aí a criança ia morrer. Ele ficou 7 dias em jejum e oração. E os funcionários dele lá, vamos chamar assim, o palácio, diziam, leva comida para o rei. Ele começaram a cochichar, dizendo que a criança morreu. Quando ele ouviu aquilo, ele parou de orar. Que, sinceramente, não fazia mais sentido orar. Dizem que John Wesley leu a Bíblia mais de 200 vezes. E muitas dessas vezes ele lia de joelhos. E próximo dele morrer, alguém perguntou o que o senhor gostaria de fazer se tivesse que fazer uma última coisa. Antes de morrer, ele disse, eu queria ler mais a Bíblia. E muitos de nós menosprezam a palavra. Pode passar o próximo. Então, amados, nós sabemos que não é uma tarefa fácil essa nossa viagem. Não pense que vai ser fácil, mas vale a pena. Pode passar o próximo. Vamos ler juntos isso aí? Salmos 11, 1 a 3, que diz assim, no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, ó minha alma, foge. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Muitos dizem para nós, corre para os montes, foge
Mas se Deus for o teu refúgio, olha só, gente boa, você vai estar seguro. Pode passar mais um. Passa 2. Aí. Então, veja só. Não é fácil, mas vale a pena. Nós estamos hoje começando a entender os fundamentos aqui. E o Henry Nouwen deixa aí mais uma frase. Se a igreja tem futuro, é um futuro com os pobres, seja o que tipo forem. Você sabe que Jesus falava muito para os pobres, não é? Especialmente para os pobres de espírito. Os pobres de espírito, eles desejam uma riqueza. Qual é essa riqueza, gente boa? Conhecer mais de Deus. É uma pobreza espiritual, amado. É um desejo de se enriquecer espiritualmente. E se você quer ser um homem diferente, aquele que não fica esperando pelo outro, para que a comunidade espiritual se fortaleça, você vai ter que ter sede. Um pobre que deseja a Deus. Pode passar. Então veja, o Salmo diz que se os fundamentos forem abalados, como os justos poderão viver, gente? Nós estamos vivendo um tempo, pode passar, meu amigo. Nós estamos vivendo um tempo de fundamento abalado. Não é verdade? Eu não estou falando apenas dos terremotos, ou da fome, das tragédias que há no mundo. Eu estou falando, meus amados, daquilo que nós vemos moralmente acontecendo. Pode colocar Isaías 5, 20 a 23. Olha o que Isaías diz. Que aflição espera os que... É isso mesmo? Chama o quê? O mal de bem. A escuridão chamam de luz. O amargo dizem que está doce. Vai passando. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos. Pensam ter entendimento. Que aflição espera os que são heróis, forte, macho, para embebedar, para tomar vinho. E se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Aceitam suborno para deixar o perverso em liberdade. Olha só, está acontecendo isso hoje, gente boa. Negam a justiça ao inocente. Os fundamentos estão abalados. Você e eu, como representante de Jesus, somos convidados a ajudar a reconstruir os fundamentos. 1 Timóteo 1,18 diz, Paulo aconselha seu discípulo Timóteo e diz assim, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nela. Combate firmado em quê? Nas profecias. Naquilo que ele recebeu. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a, o quê? Naufragar na fé. Paulo ensina a Timóteo que havia risco, e há hoje, muito mais talvez, e muitos estão naufragando na fé, porque eles estão caindo naquilo que Isaías falou. Chamam o doce de amargo, a luz, o escuro de luz. Pode passar o próximo. Então, amados, nós precisamos ter coragem de dizer que nós somos cristãos. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de ser honesto, de ser correto, de dizer a verdade. Amados, nós precisamos despertar por isso, como eu disse, passa o próximo. Se nós fôssemos ver a questão da mentira e da verdade, tem um movimento que dá mais crédito à mentira do que à verdade. Por que eles fazem isso? Pode passar o próximo.
os fundamentos estão o quê? Abalados. Como é que estão os teus fundamentos morais, meu amigo? E aí, amados, quando nós estamos aflitos com lutas, a pergunta é: a quem nós iremos? Vamos para a igreja? Será que lá é seguro? Se encontrarmos aquele irmão, né, que eu contei a história dos 3, não é seguro. O que de fato os donos do poder querem? Pode ser até dentro da igreja tem isso também. Né? Onde nós vamos encontrar segurança. Qual o lugar da igreja nesse momento? E aí a pergunta: nós estaremos seguros na igreja? Eu sei que muitas vezes na hora da dor as pessoas dizem: vai para a igreja a hora. E é um refúgio. Mas antes da igreja o refúgio é o Senhor, deve ser o Senhor. Eu pergunto para você, nós acabamos de sair de uma série, como era o nome da série anterior? Cara a cara, conversa franca, só para homens. Eu pergunto a vocês, foi libertador? Por quê? Nós sentimos segurança. Nós podíamos compartilhar a nossa dor, a nossa aflição. E alguém se levantava e orava, a gente trazia aqui na frente. E houve cura, houve libertação. Nós precisamos criar juntos, dar continuidade no cara a cara, conversa franca só para homem, mas no dia a dia. Será que na igreja nós podemos abrir o coração? Se alguém chega aqui e diz: eu quero falar para vocês que eu estou em pecado, eu estou traindo a minha mulher. Ou alguém pode dizer assim: eu quero dizer para vocês que eu estou olhando para outros homens. Estou com problema na minha sexualidade. Como que nós íamos reagir com isso? Digam aí para mim. É um lugar seguro? Se alguém chegar aqui e começar a chorar, vão dizer assim: o cara é fraco. Está chorando, o pastor está chorando, olha, o pastor é fraco. O que a gente faz, meus amados? Onde é que está o lugar seguro? Pode passar o próximo. E, amados, enquanto os nossos fundamentos naturais não forem destruídos para nascer o fundamento espiritual, nós não estamos seguros. Estão ligados? Vou repetir. Até escrevi isso aí, ó. É da natureza das coisas que nossos fundamentos naturais precisam ser destruídos. Para que se desenvolva a verdadeira espiritualidade, precisamos ser abalados para mudar. Eu estou passando uma das fases mais difíceis da minha vida, com o meu filho. Não é culpa dele, ele é especial. E ele tem se descontrolado muito num processo de tratamento. E tem momento que eu não sei mais nem como orar. Eu digo: Senhor, me dá estratégia nova. Está difícil. Tem momentos que no descontrole dele, ele bate na gente. Bate assim, não é violência. E tem hora que eu também me descontrolo. Porque a gente tem tanta luta. E eu fico, às vezes, pensando: meu Deus, por que ele é tão deficiente? E quando eu comecei a despertar, amados, para aquilo que Deus queria de mim, Deus começou a mostrar que eu é que sou deficiente. Que eu estou amando pouco. Que se eu tivesse mais ligado ainda ao Senhor, eu ia passar pelo que eu estou passando, mas talvez fosse diferente. E ontem, essa noite, eu tive tanto, foi tão bom com Deus, eu chorei tanto, porque eu comecei a entender que aquele problema é uma grande oportunidade de eu conhecer mais o Senhor, de eu amar mais meu filho. Porque você acha que é difícil para Deus curar uma pessoa que sofreu um AVC e que teve
e não teve culpa, ele tinha 3 dias de nascido. E por mais que eu faça o meu melhor, com remédios, com médicos, com atenção, acordar, a gente vai dormir muito tarde, acorda cedo, às vezes acorda de madrugada. Eu quero ter liberdade de contar isso para vocês, com segurança, sem que ninguém fique com peninha de mim ou vá falar de mim lá fora. Pastor sofre muito, pastor está numa pior. Deus está no controle. Talvez você esteja desempregado, não, numa pior. Eu já passei por isso. Mas é aí que a comunidade precisa se mover com compaixão, com interesse genuíno, com entrega. Amado, Hebreus 12, 26 a 29, nos diz que tudo que pode ser abalado, vai ser abalado. Os fundamentos têm que ser mexidos. Se não viesse, se o Mateus não viesse assim, será que eu seria pastor? Eu fico me perguntando. Nós vamos fazer 30 anos de casado esse ano. Será que eu estaria casado ainda? Mas ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Hebreus 12, 26. Então eu quero dizer para você que quando você estiver sendo abalado, se junte a Deus e a palavra. Deus falou para o caos, quando nada existia, e houve luz. 26. 12, 26. Estou finalizando já. Aquele cuja voz abalou então a terra, ou lá no passado. Agora, porém, ele mesmo promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. A fé, a esperança e o amor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amado, volta para lá agora, por favor. Se você quer crescer e conhecer mais a Deus, você tem que passar pelo refino de Deus. E ao passar pelo refino de Deus, você vai ser abalado. Jó passou por isso, Abraão passou por isso, os grandes homens de Deus passaram por isso. Quando você estiver vendo um amigo em apuros, o que você faz? Você vai orar, você vai ouvir, você vai ajudar, você vai acudir, você vai aconselhar. Se você estiver unido ao Espírito, Ele vai te direcionar o que fazer. E nós precisamos encarar as provações, como essa que eu estou vivendo, como uma oferta de Deus, para te tornar um novo homem, um homem espiritual, um homem mais maduro. Em alguns momentos você vai viver o isolamento, sozinho você vai sofrer. Normalmente, os que sofrem só são aqueles que Deus mais vai usar. Davi, Paulo, Elias, foram homens que sofreram sozinhos. Há provas que a gente vai passar em silêncio. Muitas coisas. O Mateus tem 19 anos, vai fazer agora 19 anos. E agora que eu estou revelando algumas coisas aqui para vocês. Não falo isso aqui. Muita coisa foi tratada no isolamento, na solidão. Agora, para finalizar, amados, a comunidade espiritual, ela tem o DNA. E quando é que esse DNA surge? Quando é que você vê esse DNA? É quando você encontra um aflito, alguém que precisa de fato de ajuda. Ao ver um aflito e a reação da comunidade,
espiritual, nós saberemos o nível de maturidade que ela tem. Porque o que Deus quer é que a glória dele se manifeste através da tua vida, na vida dos teus irmãos. Enquanto isso não acontecer, você ainda não entendeu muita coisa. Enfim, o que é a igreja? Eu diria que a igreja é, ou deveria, ou deve ser a expressão do amor de Deus. Simples assim. Porque é assim, amado, nós somos legalistas, somos orgulhosos, egoístas. E aí, se o João for legal comigo, eu vou ser legal com ele. Ah, o Domingos é legal comigo, eu vou privilegiar ele. O Luiz não tão legal comigo, mas está precisando de ajuda. Mas ele não é legal comigo. É assim que eu expresso o amor de Deus na comunidade. Estão ligados? Comunidade vê um irmão apenas. Não é se você está perto, se você anda com ele. A glória de Deus é visto na sua vida. E eu quero dizer a você, amado, que sempre que Deus quer te levar para um novo nível, é necessário novas provas, novos testes. Lembra de Abraão? Depois de ter deixado a sua parentela, rodou. 25 anos rodando. Depois teve o filho. E aí Deus disse, me dá o filho. Mas sabe o que Deus queria? Não era o filho, porque era um filho da promessa. Você sabe o que Deus queria dele? O coração. Na hora que Abraão levanta, vamos dizer assim, a faca, para sacrificar o seu filho, ele diz, Abraão, agora eu sei que não me negaste o filho que tu amas. Aí apareceu o cordeiro. E sabe que aquilo se tipifica? Que Abraão entendeu que o Deus que tinha dado aquele filho como uma promessa, o Deus dos milagres, que pode curar o Mateus, que pode te tirar da situação que você está, ele era mais importante do que qualquer outra coisa. Inclusive do que o único filho que ele esperou por 25 anos. E ao mesmo tempo Deus diz para nós, o que é que ele diz? Eu também vou dar o meu único filho. Porque eu amo vocês. Ele vai ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu falei no começo hoje para você que Jesus é o nosso referencial. O lugar mais seguro da terra é o lugar onde a gente pode falar abertamente, sem ser julgado, ou sem receber um monte de sugestão. Às vezes basta um abraço. Basta dizer, eu estou contigo, meu irmão. Nós vamos crescer junto, nós vamos sair disso junto. Pode passar, eu acho. Amados, quanto mais perto de Deus, maior a exigência, mais pureza, mais recompensa, mais revelação. Você vai se desconectando do mundo. Você vai se desconectando e se conectando com Ele, se aproximando nele para um novo nível. Nós precisamos construir isso aqui nos Amigos de Fé. Uma comunidade de irmãos, de amigos confiáveis. Que quando alguém vem falar mal do outro, você diz, não, esse é meu irmão, o que está acontecendo? Vamos resolver junto. Fulano de tal não está bem. Vamos ajudar. Vamos lá. Satanás, ele sempre que vai pegar um de nós, ele funciona como lobo. O lobo, quando vai pegar uma presa, o que ele observa? O que está mais isolado. Aquele que está mais isolado, a matilha procura isolar ainda mais. Isola mais. Isola, deixa ele só.
os outros não se apercebem que ele está isolado. E aí vem o lobo e acaba com ele. Por isso que se nós estivermos juntos, mais próximos, o lobo não tem facilidade de tocar em ninguém. Porque ali é uma comunidade de cópia de Jesus, como diz o Douglas Gonçalves, que tem Jesus como referencial. É óbvio que eu posso ser um referencial seu, mas nada substitui Jesus como referencial. Baixe sua cabeça. Eu quero orar com você agora. Quando Deus me disse, eu quero também agora não apenas tratar o Mateus, mas você tem muitas deficiências. Você precisa amar mais. Você precisa confiar mais em mim. Você precisa parar de julgar as pessoas. Você precisa parar de achar que você é até melhor que elas. Você depende de mim. Eu não fiz ainda porque eu preciso tratar mais você. Talvez você esteja também se preparando para entrar na sala de cirurgia de Deus. Vai doer um pouco, mas você vai sair melhor de lá, amém? Ele quer mudar a sua vida. O máximo de Deus, o referencial de Deus é seu filho. E Ele quer nos tornar como Ele. A gente não sabe como será, mas nós seremos como Ele, é uma promessa. Fale com Deus agora. Se tem algo te afligindo, em relacionamentos, nas tuas finanças, na tua saúde, ou de algum ente querido, se a tua fé está fraca, está abalada, clame a Ele. Abre o jogo com Ele, Ele não vai ficar abalado com o que tu falar para Ele, não. Ele não vai te julgar, Ele não vai espalhar a tua dor. Ele vai cuidar de você. Porque você está numa jornada com Ele que termina na eternidade.